Eu fui um caminhoneiro para várias empresas por 10 anos. Há 3 anos eu estava trabalhando para uma empresa de armazenagem em Minas Gerais, fazendo entregas. Normalmente eu dirigia uma carreta grande. Foi uma segunda-feira fria e a semana estava apenas começando, com muitas cargas a serem entregues. Então eu estava tentando fazer tudo rapidamente. Comecei a dirigir às 3 horas da tarde e planejava chegar ao destino na mesma noite. Eu não queria ter que parar em algum lugar à beira da estrada para dormir. Eu estava dirigindo cerca de 5 quilômetros acima do limite de velocidade. Depois de 12 horas de direção, o que é rápido para um caminhão pesado, comecei a me sentir muito cansado. Mas o destino estava a menos de 1 hora de distância e eu pensei que poderia conseguir. Meus olhos estavam ficando secos e estava se tornando um esforço manter os olhos bem abertos. Joguei um pouco de água no rosto para acordar um pouco. Meu caminhão era o único veículo na estrada naquela hora, além dos meus faróis. A estrada estava completamente escura. Lembro-me de estender a mão para tomar um gole de água e quase cuspi-la quando vi uma figura se aproximando rapidamente à distância. Pisei fundo no freio, e à medida que o caminhão diminuía a velocidade quase parando, pude distinguir melhor as características dessa pessoa, parada no meio da estrada. Ele estava vestido todo de preto com algum tipo de cachecol da mesma cor ao redor do pescoço. E ele tinha um pescoço anormalmente longo. Eu sei que é uma coisa estranha para notar, mas era assustador de se ver. O rosto dele, no entanto, era completamente embaçado. Não conseguia distinguir nenhum traço facial. Eu ia abrindo a janela, à medida que meu caminhão diminuía a velocidade e se aproximava desse homem misterioso, para perguntar se ele precisava de uma carona, mas ele se virou para a esquerda e correu para dentro da floresta. Eu não perdi um segundo extra para parar e pensar sobre isso. Apenas pisei no acelerador novamente e segui em frente. Independentemente de quão assustador fosse, eu estava com pressa. Na verdade, só foi cerca de 20 segundos depois que meu coração realmente começou a acelerar, ao perceber o quanto aquilo era estranho de verdade. 5 minutos depois consegui superar isso, mas de repente, algo assustador aconteceu. Enquanto eu voltava à minha velocidade normal, vi algo atravessar na estrada à minha frente. A princípio parecia um grande animal, mas à medida que me aproximava e ele cruzava para a floresta, percebi que parecia outra pessoa. Dessa vez nem toquei no freio, apenas continuei indo e acelerei ainda mais porque estava começando a ficar assustado e queria chegar lá mais rápido. Mais alguns minutos se passaram sem nada acontecer. No entanto, eu estava ficando cada vez mais cansado, e às vezes chegava a invadir a faixa contrária. Faltavam cerca de 40 minutos para a viagem, e eu não sabia se conseguiria mais. Comecei a procurar bons lugares para parar e estacionar. Eventualmente encontrei uma pequena abertura à beira da estrada feita de cascalho. Acho que era para ser apenas um pequeno ponto de descanso. Estacionei o caminhão lá e me inclinei para trás para descansar os olhos. Dormi por menos de 1 hora, apenas para acordar no meio da noite. Ainda não sei o que me acordou, mas quando olhei para fora pelo para-brisa, algo no meu instinto me disse para ligar os faróis. Assim, girei o botão e as luzes iluminaram a área ao redor do meu caminhão. Havia algo na frente do caminhão, um homem, o mesmo homem com o cachecol preto que eu tinha visto anteriormente à beira da estrada. Agora eu podia ver o rosto dele muito mais claramente. Ele tinha um sorriso muito largo e os olhos estavam abertos o máximo possível. E ele olhou diretamente para mim através do para-brisa. Liguei o caminhão e saí daquela pequena clareira o mais rápido possível. Não sabia o que pensar. Como ele poderia ter caminhado 16 quilômetros de onde o tinha visto pela última vez? Eu não parei de novo naquela noite até chegar ao meu destino. De lá dormi no estacionamento e acordei cedo na manhã seguinte. A única explicação lógica que consigo pensar é que minha mente estava me pregando peças, porque tinha visto coisas estranhas a noite toda. Nunca ouvi falar de uma alucinação sendo tão vívida e aterrorizante, porém. E essa é a parte que ainda me confunde e assusta muito. Antes de conseguir um emprego de escritório na cidade, fui motorista de uma transportadora por 2 anos. Tinha seus momentos, porém. Era um bom dinheiro e eu gostava na maior parte. Era 2010. Eu tinha saído da faculdade há 2 anos. Estava trabalhando das 11 às 7 de uma quinta-feira. Era pleno inverno, então estava escuro por volta das 5 da tarde. Eu não estava morando exatamente em Palm Springs. Eu estava morando em uma pequena cidade na Carolina do Norte.
Não quero chamá-la de bairro degradado ou precário, mas não era uma área muito agradável mesmo. Fazia entregas nessa mesma cidade com muita frequência. A situação habitacional nessa cidade era estranha. Algumas quadras tinham fileiras de casas e trailers espaçados um pouco longe uns dos outros, enquanto outras quadras eram completamente desertas. Isso resultava em entregas mais demoradas no geral, porque as casas estavam tão espaçadas e longe umas das outras que levava mais tempo do que em uma área mais urbanizada. As entregas sempre eram marcadas no mapa para que eu pudesse seguir uma rota mais estratégica, em vez de apenas dirigir por todo o lugar. Depois de horas e horas de entregas em uma extensão de pelo menos 3 cidades diferentes, comecei a seguir por uma daquelas ruas que mencionei agora há pouco, com trailers espaçados e casas pequenas de um lado e floresta do outro. Era um pouco depois das 6 da noite e meu turno estava terminando e com mais algumas entregas comigo. Havia apenas uma casa nesta rua e o pacote precisava ser assinado, o que significava que eu não podia simplesmente deixá-lo na varanda. Estacionei na frente da casa. Fui até a parte de trás do caminhão e peguei uma das caixas maiores e mais pesadas do dia. Havia pequenas peças de metal batendo na caixa, muitas delas. Eu não fazia ideia do que poderia estar dentro. Levei a encomenda até a porta da frente da casa. Não havia campainha nesta casa, então tive que bater na porta. Não havia luzes acesas lá dentro e nenhum carro na garagem, esperando que alguém estivesse em casa. Bati mais algumas vezes, então vi as cortinas de uma das janelas se moverem e passos se aproximando da porta. Depois houve uma pausa suspeita e desnecessariamente longa, antes que a porta finalmente se abrisse. Uma mulher mais velha espiou pela porta, paranoica, e quando eu disse que ela tinha um pacote para assinar, ela abriu a porta completamente. Ela parecia inquieta quando eu pedi para ela assinar. Ela o fez. Era uma assinatura desleixada. Ela me disse que eu precisaria ajudá-la a levar a caixa para o quarto. Eu já imaginava isso. No momento em que entrei na casa, senti um forte cheiro ruim. Não sei o que era. Ela me levou a uma área estreita atrás da pequena sala de estar. Ela me levou a um corredor estreito onde eu tive dificuldade para carregar a caixa e me levou até uma porta. Ela abriu a porta e disse para eu manobrar a caixa no armário no fundo do quarto. Pedi a ela para acender a luz. Ela disse que a luz não funcionava. Estava quase completamente escuro lá dentro, com a única fonte de luz sendo a lâmpada da sala de estar que iluminava o corredor até este quarto. Eu conseguia ver apenas um pouco o ambiente. Conforme eu me aproximava do armário, vi alguém de pé no canto do armário. Eu tinha certeza de que era uma pessoa por causa do contorno da silhueta. Não havia explicação lógica para isso. Essa pessoa estava claramente se escondendo de mim. Parecia estar me esperando. Deixei a caixa onde estava e passei pela mulher dizendo: "Tenha um bom dia." Ela começou a gritar comigo para voltar e ajudá-la. Depois ela chegou ao ponto de me xingar. Eu não sabia o que essa mulher e quem estava naquele armário estavam planejando fazer, e não queria ficar por perto para descobrir. Continuei com meu turno e fui para casa naquela noite, pronto para procurar um emprego novo. Tenho sido motorista de caminhão desde os 25 anos e tive muitas viagens noturnas e, é claro, tive minhas experiências estranhas. Fiz entregas para vários tipos diferentes de empresas. Muitas vezes, eu tinha que dirigir através de estados para fazer entregas para as empresas ou lojas de destino. Um dia, tive que dirigir literalmente de um lado da Califórnia para o outro para entregar um reboque cheio de móveis de madeira. Grande parte da viagem foi feita por estradas no deserto. Seriam muitas horas de viagem. E eu já tinha começado tarde no dia, então sabia que a maior parte da minha viagem seria no escuro. Dada a natureza das estradas desertas à noite, isso significava que eu poderia acelerar um pouco mais do que em outras estradas. No meio do caminho vi de longe as luzes traseiras de um carro. Tive que frear um pouco mais forte para parar o caminhão. Quando finalmente parei atrás do carro, era um velho Chevrolet Impala, estacionado no lado da estrada. As luzes de alerta estavam ligadas. Saí do meu caminhão para verificar se alguém precisava de ajuda. Caminhei até o carro e bati na janela, mas não obtive resposta. Me inclinei um pouco para olhar para dentro do carro através do vidro escuro. Não parecia haver ninguém sentado lá dentro. Fiz o mesmo para os outros 3 assentos e pude confirmar que não havia ninguém no carro. Então, olhei para ao redor, embora não pudesse ver mais longe do que talvez 20 metros na minha frente. Eu estava me sentindo especialmente prestativo naquela noite por algum motivo.
Então, voltei para o meu caminhão e peguei uma lanterna da caixa de ferramentas que estava debaixo do banco do passageiro. Com minha lanterna em mãos, a liguei, e ela revelou o que parecia ser um posto de gasolina abandonado no lado da estrada. Aparentemente, eu não tinha percebido antes. Acho que o motivo de eu não ter percebido antes era porque toda a área para abastecer ou estacionar era basicamente de terra. Não havia concreto. Havia apenas 2 bombas de gasolina. Atrás delas havia um pequeno prédio. Provavelmente foi uma loja de conveniência em algum momento. Seria mais lógico que quem quer que fosse o dono do carro estivesse dentro desse prédio. Fui até a porta da frente, que estava um pouco emperrada. Mas se forçasse, eu conseguiria entrar. E a lanterna iluminou uma parte decente da sala. Dentro, parecia o que costumava ser uma loja de conveniência grande que você encontraria em muitos postos de gasolina. Ou pelo menos costumava ser. Não era de admirar que não tivesse durado. Eu gritei para que qualquer pessoa soubesse da minha presença e que eu estava ali para ajudar. Houve um leve eco na sala, o que me deu arrepios por algum motivo. Então ouvi algo, provavelmente um sapato, arrastando no chão do lado oposto da sala, atrás de algumas prateleiras que costumavam estar cheias de lanches e bebidas. Chamei novamente, oferecendo minha ajuda se fosse necessária. Então ouvi um sussurro profundo e pesado dizendo: "Levante-se." Entendi o que foi dito imediatamente, mas não entendi por que alguém diria isso. Também ouvi uma respiração pesada em um canto da sala. Foi o suficiente para me fazer sair dali o mais rápido possível. No meu caminho de volta para o caminhão, ainda confuso sobre o que tinha acontecido, eu não sabia se o que estava ouvindo era real ou não. Corri para o meu caminhão e liguei para o 190 porque, honestamente, estava com muito medo de voltar para dentro daquele prédio. Eles pediram uma localização exata e eu não conseguia dizer. Tudo o que consegui dizer era que estava próximo a um posto de gasolina abandonado em alguma estrada no deserto. Eles me pediram para ficar na linha para que eu pudesse descrever melhor minha localização. Mas, de repente, o carro na minha frente ligou e começou a acelerar pela estrada do deserto. Eu nem tinha notado que ele tinha entrado no carro. Estava tão escuro e eu estava tão distraído com a chamada telefônica. Corri de volta para o prédio para ver se ainda havia alguém lá dentro, enquanto, é claro, mantinha o 190 na linha. Fui para a seção de trás onde tinha ouvido a voz e a respiração, e fiquei horrorizado ao ver uma poça de sangue fresco no chão. Só podia imaginar o que tinha acontecido. Expliquei ao telefone que acreditava ter tropeçado em uma cena de crime. Eventualmente, eles conseguiram enviar vários policiais para a cena. Eles me pediram qualquer informação que eu pudesse fornecer. Uma placa de carro, como o suspeito parecia. O que eu achava que tinha acontecido. Tudo o que disse foi que era um Chevrolet Impala preto dos primeiros anos dos anos 2000. Não havia corpo deixado para trás, mas eu tinha algumas ideias do que poderia ter acontecido. Tenho certeza de que a polícia fez algumas análises de sangue e coisas do tipo. Mas eu não pude ajudar muito mais. Infelizmente, naquela época, eu não tinha uma câmera de painel para pegar o número da placa. Mas na semana seguinte, instalei uma câmera de painel no meu caminhão designado. Isso foi apenas uma daquelas experiências únicas na vida que sempre me assombrarão.